Olá, no Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre programa desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Ceará para monitorar a taxa de congestionamento de processos. Veja também, estudantes conhecem trabalho dos juízes durante visita ao Fórum Clóvis Bevilacqua e TJCE promove atividades para comemorar o Dia do Servidor Público. O Fórum Clóvis Bevilacqua recebe periodicamente a visita de estudantes de instituições públicas e privadas. A iniciativa faz parte do projeto O Fórum Mais Próximo da Sociedade. O projeto é uma iniciativa da Seção de Capacitação da Comarca de Fortaleza. É por meio dele que estudantes do ensino médio e de cursos de direito podem conhecer o trabalho dos juízes e o funcionamento do Fórum Clóvis Bevilacqua. Magistrados ou servidores proferem palestras e tiram as dúvidas dos jovens. Em uma das visitas, a juíza Adriana da Cruz Dantas, titulada da 17ª Vara Criminal, foi a responsável por acolher os alunos. Ela ressaltou a importância do projeto. Para a aproximação do Poder Judiciário da sociedade, porque esses jovens são o futuro do nosso país, e também para despertar neles a vocação pela carreira jurídica. Criado em 2007, o projeto já promoveu 108 visitas, beneficiando mais de 3.400 estudantes. Nos encontros, eles também assistem a vídeo institucional e acompanham a sessão de julgamento em um dos salões do júri. Maria Fernanda, que está no 3º ano do colégio, adorou a visita. Ela sonha em ser defensora pública. Eu acho ótimo, porque é uma oportunidade muito grande para quem quer cursar direito, já entrar na faculdade se sentindo mais preparado, já que futuramente é isso que a gente vai enfrentar, então a gente meio que se prepara melhor e já sabe como é que a gente tem que se comportar, o que vai acontecer, como é que vai ser, é um preparo a mais para a gente. As instituições de ensino superior e colégios particulares interessados em agendar visita devem entrar em contato com a seção de capacitação do Fórum Clóvis Bevilacqua. Já as escolas públicas precisam procurar a Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza por meio do agendamento anual de visitas. Ao longo do mês, o Poder Judiciário cearense programou atividades para comemorar o Dia do Servidor Público. A data é celebrada em 28 de outubro. Para promover a qualidade de vida dos servidores, o Tribunal de Justiça realizou palestras sobre prevenção de doenças ocupacionais. A fisioterapeuta Ana Carine Fontinelli falou sobre os fatores que ocasionam o surgimento de LERDORT. As siglas significam lesões por esforços repetitivos e doenças osteoarticulares relacionadas ao trabalho. Segundo a palestrante, a rotina de quem passa horas sentado, fazendo os mesmos movimentos com mãos e braços, requer cuidados para prevenir e amenizar dores. A principal forma de prevenção, é a ginástica laboral ou cinesioterapia laboral, que é uma prática de atividade realizada por um fisioterapeuta ou profissional de educação física, que são exercícios, alongamentos e atividades de relaxamento durante o ambiente de trabalho. Além disso, descanso adequado entre as jornadas de trabalho, prática regular de atividade física, jornadas regulares, não muitas sobrecargas, Tudo isso vai aumentar a qualidade de vida e reduzir as queixas por essas duas doenças. A fisioterapeuta explica que as doenças ocupacionais são a segunda maior causa de afastamento do trabalho no Brasil. Os principais sintomas de quem desenvolve a doença são dor muscular, cansaço constante, sensação de peso nos braços, formigamento e inchaço. Além de tirar dúvidas com a palestrante, os participantes também fizeram exercícios de alongamento. O servidor Júlio César Martins Filho elogiou a iniciativa e disse que vai utilizar os exercícios no dia a dia do trabalho. É muito importante porque ela orienta o servidor como deve se portar no seu ambiente de trabalho, no dia a dia, evitando doenças futuras, Então, essa palestra de hoje que nos ensina a postura correta de sentar, de estar no computador, isso evita que a gente tenha problemas de tensão. Outra ação promovida pelo Poder Judiciário foi a oficina de biscoitos saudáveis. A nutricionista do TJCE, Kátia Ribeiro, explicou as propriedades de ingredientes como aveia, canela e açúcar mascavo. Os participantes da oficina prepararam uma receita e degustaram biscoitos funcionais.
A palestra sobre doenças ocupacionais e a oficina de biscoitos saudáveis ocorreram no Palácio da Justiça e também no Fórum Clóvis Bevilacqua. O Poder Judiciário programou outras ações para os servidores. Foram pensadas atividades que englobassem o servidor como um todo. Então, ações que envolvessem o servidor no ambiente de trabalho, como a síndrome de esgotamento profissional. Trazer orientações sobre a ergonomia no trabalho e como prevenir essas doenças de Lé e de Dort. Outra ideia que nós tivemos foi de uma semana de conscientização de higiene bucal e combate à halitose, em que os dentistas eles fazem breves explicações sobre essa questão da halitose, que é o mau hálito, e dizem como combatê-las. No próximo bloco, vamos falar sobre o programa que permite o monitoramento da taxa de congestionamento de processos. Até já! O Tribunal de Justiça do Ceará implantou em outubro o programa de monitoramento da taxa de congestionamento de processos judiciais. A iniciativa permite que o tribunal priorize onde deve atuar, auxiliando as unidades judiciárias com a realização de mutirões. Para falar sobre o assunto, eu converso com o consultor jurídico do TJCE, Nilston Aragão, e com o secretário de Tecnologia da Informação, Luciano Comim. Sejam bem-vindos. Obrigado. Doutor Nilston, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o que é a taxa de congestionamento. A taxa de congestionamento, medida pelo CNJ e acompanhada pelo Tribunal de Justiça, indica o volume de processos que estão acumulados durante os anos pelos magistrados nas diversas unidades jurisdicionais, indicando a diferença entre o número de processos novos que deram entrada naquele ano e os processos acumulados dos anos anteriores. E, doutor Luciano, como ocorre a extração de dados para a realização do monitoramento? A extração em si, ela é estabelecida de uma forma criteriosa. A CEPLAG, a Secretaria de Planejamento, em conjunto com a SEJUD, a Secretaria Judiciária e a Comarca de Fortaleza, elas estabeleceram alguns filtros de dados. Esses filtros visam exatamente atender a determinação do CNJ, que é gerar informações que, no final das contas, é gerar um conhecimento de como está aquele tribunal. Então, a gente gerou, a partir desses filtros estabelecidos pela CEPLAG, coordenadora desse grupo, gerou o conjunto desses dados. A CEPLAG validou, juntamente com as demais participantes do grupo, da SEJUD e a Comarca de Fortaleza, e validaram os dados extraídos. Esses dados, então, geram essas informações e esse conhecimento. A partir daí, o CNJ e nós, do próprio Tribunal de Justiça, a gente passa a ter um conhecimento de como é que está nosso judiciário. Agora, como é feito, doutor Luciano, com relação aos processos físicos? Os processos físicos, eles seguem o mesmo processo, o mesmo comportamento de sistemática de um processo eletrônico. Porque o que o CNJ quer entender é como é que está o processo em função do tempo. Então, em função da data em que aquele processo entrou no judiciário como um novo processo e a partir dali todo o histórico dele, ou seja, as movimentações. Então, nós temos sistemas que registram essas movimentações. Então, o comportamento de um processo físico, ele vai seguir o mesmo procedimento de um processo eletrônico. É primordial para as unidades, manterem esses sistemas atualizados. Se ela não atualiza adequadamente aquele sistema, aquela informação de que lá está, por exemplo, o sistema vai registrar lá, processo não baixado. Se o processo físico foi efetivamente baixado e arquivado, mas no sistema não ficou registrado isso aí vai gerar uma distorção muito grande. E esse é um dos grandes problemas que a gente tem identificado e que se está atacando agora, com esse processo, esse programa de trabalhar o descongestionamento no nosso judiciário cearense. Qual a periodicidade das atualizações e onde as informações ficarão disponíveis? Pronto, a periodicidade ela vai ser mensal, conforme o entendimento com a própria Secretaria de Planejamento. Até o 10º dia útil de cada mês, a Secretaria de Tecnologia de Informação vai gerar essas informações a partir dos filtros estabelecidos pela própria CEPLAG e vai ficar disponível na própria intranet. Essas informações a CEPLAG terá o controle das informações validadas e vai começar esse programa de monitoramento. Então ficará disponível para que cada unidade enxergue a sua situação e passe a atuar naqueles processos mais críticos.
E externamente, a gente vai, através do próprio Justiça em Número, a gente vai passar para o CNJ essas informações. E lá, periodicamente, ele deverá disponibilizar isso aí, né? Um complemento importante dessa informação do Dr. Luciano é que, além da preocupação da quantidade de dados, a gente tem uma preocupação muito grande na qualidade de dados. A presidência tem trabalhado de maneira muito direta e muito incisiva junto à CEPLAG e à SEJUD, como o Dr. Luciano também falou, na extração de dados corretos. A gente tem uma preocupação não só de que os servidores alimentem o sistema de maneira correta, mas como os filtros escolhidos pela unidade judiciária definitivamente indiquem que aquele processo está em andamento ou se está baixado. E, Dr. Nilson, existe iniciativa semelhante em outros estados? O CNJ, ele traz esse Justiça em Número comparativamente entre diversos estados. Então, portanto, todos os estados têm essa preocupação de ter o acompanhamento dos dados e informá-los ao CNJ. Para uniformizar esses dados, o CNJ disponibiliza tabelas processuais unificadas, tabelas que orientam qual movimentação deve ser registrada em cada tipo de ação processual. Nesse ponto, eu acho que existe sim uma uniformidade de ações e programas em outros tribunais. No entanto, esse programa do qual a gente está falando agora, que foi implantado em outubro, de monitoramento da taxa de congestionamento, ele é muito mais amplo. Ele é um programa de uma complexidade muito grande, que abrange a capacitação de servidores, a validação, a certificação dessas varas, o monitoramento periódico e fragmentado dos dados. A gente vai ter os dados por unidade, permite o acompanhamento e a indicação de onde os grupos de descongestionamento têm que atuar. Então, medidas de capacitação pessoal, disponibilidade de servidores. Então, é um programa muito amplo. E nesse âmbito que está sendo colocado, eu acho que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará está inovando, está indo além do que os outros foram. Tanto que o CNJ replicou essa portaria que foi publicada no Tribunal de Justiça no seu site e não encontrei no site do CNJ nenhuma medida similar. Acredito que vai servir, inclusive, de parâmetro para outros tribunais. Doutor Luciano, será feita uma análise comparativa da produtividade das unidades? Sim, com certeza. Inclusive, isso aí vai ser uma forma não de criar um espírito competitivo, mas de mostrar o empenho de cada unidade em relação aos seus processos e até servirem de exemplo para as demais. Quem ficar numa situação confortável de primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, vai começar a mostrar aquelas boas práticas realizadas ali, né, que possam ser estendidas para as demais. E isso vai ser tudo controlado por esse programa, né, de monitoramento, e a própria CEPLAG vai administrar esse serviço de cada unidade, né, ou seja, realizar esse monitoramento efetivamente. E, doutor Nilson, como as informações vão contribuir para a formulação de estratégias pelo Tribunal de Justiça? As ações dos órgãos gestores do Poder Judiciário do Estado do Ceará não são aleatórias. Elas partem de um estudo prévio, um conhecimento, essa informação que a gente extrai não só do setor processual, mas de diversos setores, e daí a gente tem um norte de ação. Nós temos um plano estratégico plurianual, ele é quinquenal, exatamente para permitir que essa estratégia do tribunal se estenda além de uma ou duas gestões do Poder Judiciário, e esse plano estratégico dá o norte. A gente sabe que tipo de ações devem ser priorizadas. Porém, para definir qual ação deve ser realizada, a gente precisa de informações. Então, o Poder Judiciário precisa extrair dados dos processos eletrônicos. E esses dados que são apresentados pela movimentação alimentada pelos servidores, eles vão permitir que a gente saiba exatamente em que momento atuar, em que tipo de unidade atuar, qual tipo de processo está mais carente, porque a gente fala em taxa de congestionamento de maneira ampla, mas o Justiça em Números nos dá um detalhamento dessa taxa de monitoramento, por exemplo, que tipo de matéria está congestionando, que tipo de fase processual está congestionando. Então isso permite que, por exemplo, se faça capacitação em relação a determinada fase do processo ou capacitação em relação a determinada matéria do processo. Então, a ação do Poder Judiciário como gestão, e aí falando da presidência, da corregedoria e da vice-presidência do tribunal, ela é toda dirigida por essa informação que é extraída do sistema. E, doutor Nilson, como funciona o trabalho dos grupos de descongestionamento?
A gente hoje tem 2 grupos de descongestionamento, né? A doutora Adaide, na capital, e o desembargador Inácio Cortez, que é inclusive o gestor dos indicadores do plano estratégico, atua também nesse grupo de descongestionamento no interior do estado. O grupo de descongestionamento, ele é um auxílio à unidade que está com aquela dificuldade, com aquela maior taxa de congestionamento. Até hoje, esses grupos vinham atuando de acordo com demanda dos magistrados. Aquele magistrado que se sentia um pouco com alguma dificuldade de dar vazão àquele acúmulo de processo, requeria a presidência repassava então ao desembargador Inácio ou requeria ao diretor do fórum e o doutor Zé Maria repassava ao grupo de descongestionamento da capital. Essa atuação, ela não resolve o problema de modo perene, ela é uma ação específica. Hoje a gente tem como melhorar a ação desses grupos de descongestionamento, porque a gente está iniciando a extração por unidade. Um outro ponto que traz uma inovação na portaria, a gente já está conversando, a presidência tem entrado em contato com os gestores desses grupos para que a ação não seja somente para o julgamento de processos, mas que possa incidir também na movimentação pós-julgamento, publicação da decisão, certificação de transcurso de prazo e a baixa do processo, que é o que efetivamente vai indicar na informação extraída, nos dados, que aquele processo não está mais congestionando o Poder Judiciário. O Judiciário em Evidência faz agora um breve intervalo e daqui a pouco volta para falar sobre o monitoramento da taxa de congestionamento. Mérito, assunto principal discutido no processo em que é analisado o pedido do autor da ação. Estamos de volta para falar sobre o programa desenvolvido pelo TJCE para monitorar a taxa de congestionamento de processos. Nossos entrevistados são o consultor jurídico do TJCE, Nilston Aragão, e o secretário de Tecnologia, Luciano Comim. Dr. Nilston, a iniciativa está alinhada aos objetivos estratégicos da Justiça cearense? Como eu falei no primeiro bloco, o Tribunal de Justiça, por meio do seu órgão especial, aprovou no início do ano a Resolução 5/2015, que traz o plano estratégico. E nesse plano estratégico existem 34 indicadores, 3 dos quais estão relacionados à taxa de congestionamento. A gente tem o indicador 12, que se relaciona diretamente à taxa de congestionamento geral. Dessa, hoje a gente tem uma pretensão aí, né? A gente tem que alcançar uma redução da taxa que hoje está em 63,8% de congestionamento, até 2020 a gente reduzir para 39,5% de congestionamento. Uma meta muito desafiadora, mas que a gente tem trabalhado com afinco para conseguir, todas as unidades estão empenhadas para isso. A gente tem uma taxa específica, que é uma preocupação do CNJ, que é o indicador 13, com a taxa de congestionamento dos processos de execução, que tem uma atenção diferenciada, porque o processo de execução conta com uma dificuldade a mais, que é a resistência por parte do executado. Então, por mais que o magistrado atue, a gente tem a dificuldade de o executado resistir à execução, muitas vezes de modo injustificado. E a gente tem, por fim, uma taxa de congestionamento para demandas repetitivas, que essa é uma redução pretendida de 9%, vai ser impactada pelo novo CPC, mas todo esse trabalho que está sendo feito no programa de monitoramento diz respeito ao plano estratégico do tribunal. Existe uma diferença entre primeiro e segundo grau com relação a essa taxa de congestionamento? Todos esses indicativos de taxa de congestionamento, com especificidade um pouco maior, as demandas repetitivas para o segundo grau, porque há a formação dos precedentes, a gente tem o desmembramento delas em primeiro e segundo grau. E agora, com o melhoramento da extração de dados, a gente vai ter o acompanhamento disso, inclusive por unidade. Doutor Luciano, foram promovidas capacitações junto aos servidores e gestores? Sim, inclusive ainda continuam sendo promovidas, né, através de ensino à distância no decorrer do mês de outubro todo, né, e também em loco aqui na capital, no Fórum, né, Clóvis Bevilacqua, e nas demais comarcas, né, da Grande Fortaleza. Isso vem sendo empreendida pela Corregedoria, né, com também participantes da Secretaria de Planejamento, e para o interior estão sendo levados também esses treinamentos. No decorrer de outubro, espera-se estarem todas as comarcas, né, devidamente capacitadas, né, a trabalharem nesse processo de
baixar esse congestionamento. Agora eu pergunto aos dois, além das capacitações, que outras ações foram empreendidas para a implantação do programa, doutor Luciano? De nossa parte, a gente entende na Secretaria de Tecnologia da Informação que a central de atendimento nossa, ela tem um papel primordial, até porque ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, lá nessa central tem gente capacitada a orientar, né, qualquer problema relacionado ao uso dos sistemas para poder definitivamente ser baixado, né, qualquer que seja, né, o sistema utilizado por cada comarca, né, cada vara inclusive. Então, o CAT é uma ação. Outra ação da nossa parte de tecnologia de informação é nós procurarmos reduzir esse quantitativo de sistemas. Isso tem sido muito danoso para o controle dos processos judiciais. Nós, no Judiciário Cearense, nós temos 5 sistemas judiciais, de controle judiciais. É como um organismo ter 5 corações, né? Ou seja, um organismo com 5 corações, ele vai ter uma dificuldade de monitorar o batimento desses 5 corações, né? Então, nós temos 5 sistemas e todos eles têm suas especificidades, né? Então, nós estamos trabalhando na CETIM para reduzir esses 5 sistemas e chegarmos a um ideal que será apenas um. Mas estamos trabalhando primeiro para eliminarmos o Projude, né? A gente tem a expectativa já em janeiro do ano que vem, em fevereiro, no mais tardar, estarmos eliminando o Projude. Está empreendendo ações internas lá na CETIM. O sistema de processo de controle de protocolos judiciais, que é o SPROC, né? Nós estamos já eliminando ele ainda esse ano no 2º grau e esperamos estar trabalhando isso também, né, nesses próximos anos, estar eliminando completamente em todo o judiciário. Então, a gente precisa ter essa ação de redução dos sistemas para poder trabalhar com um único. Outras ações, inclusive, estão sendo empreendidas no judiciário como um todo, é o de certificação. Aquelas unidades que atingirem os níveis de baixas de congestionamento serão, de certa forma, estimuladas com premiações. Os servidores terão, como já a portaria 2340 já fala, os servidores já terão 2 dias de bonificação, né? Ou seja, eles para serem utilizados no ano subsequente ao avaliado, né? E está sendo concluído um estudo até de promoção de servidores e de magistrados para aquelas unidades que atingirem esses níveis e obtiverem, né, as pontuações. Outra grande ação é dos mutirões, né? Mutirões para reduzir esses processos pendentes, né? Então, estão sendo empreendidas várias ações nesse sentido de construir esses mutirões. Inclusive, me parece que agora, na primeira semana de novembro deste ano, nós vamos ter já, né, um grande mutirão judiciário do Ceará todinho. É interessante se colocar que nós temos mutirões de diversas matérias, como, por exemplo, no final de novembro nós vamos ter o mutirão da Semana de Conciliação, nós temos mutirões para julgamento de determinada matéria. Esse de novembro, especificamente, é um mutirão de baixa processual e aí está diretamente relacionado ao programa de monitoramento da taxa de congestionamento, que é a atividade do magistrado e a atividade do servidor é muito relacionada ao julgamento do processo. E nesse ponto, a gente acompanhando o Justiça em Números, a gente vê que o magistrado e o servidor do Poder Judiciário atuou além do que está no padrão do Estado. A gente cresceu em 12% a produtividade tanto da magistratura, mais de 12%, tanto da magistratura quanto do servidor. Agora, a ação pós-julgamento, de publicação, certificação e decurso e baixa do processo, a gente observa que há uma pequena deficiência, tanto que, a despeito do crescimento do julgamento, a gente não teve uma redução proporcional da taxa de congestionamento. Então, essa ação específica se relaciona a isso. Ainda nas ações que estão sendo promovidas, a gente pode destacar a ação dos grupos de descongestionamento e as capacitações que já foram mencionadas. É muito importante também salientar essa questão de registrar no sistema, né? Nós recentemente concluímos um trabalho, a Secretaria de Tecnologia de Informação, em conjunto com a Secretaria Judiciária, trabalho conjunto de técnicos de ambas as secretarias, para baixas de processo no 2º grau e que estavam registrados no sistema SPROC. 38 mil processos foram baixados.
Os processos em si, eles já tinham sido julgados e baixados definitivamente. Inclusive, muitos deles, mais de 20 mil, estavam em arquivo morto já, os processos físicos. Mas no sistema constavam como pendentes. A taxa de congestionamento do segundo grau, para se ter uma ideia, estava pouco mais de 60%. Com essa baixa simplesmente de 38 mil processos, baixou a taxa de congestionamento para pouco mais de 30%. E, doutor Nilson, quais os benefícios desse programa para a sociedade? A gente tem hoje uma preocupação muito grande por uma própria exigência de um instituto democrático que o Poder Judiciário seja transparente. Então, a justiça em números e as taxas de congestionamento são publicadas antes de qualquer coisa, representam uma satisfação à sociedade. Não é a ideia, como já foi colocado aqui, de gerar uma disputa, um conflito entre magistrados. É uma prestação de contas com a sociedade. Quando se coloca dessa forma e quando todos os magistrados, todos os servidores assimilam essa ideia e trabalham da melhor forma possível, a gente está atendendo a finalidade maior do Poder Judiciário, que é entregar a prestação jurisdicional. Porém, a gente não pode criar uma expectativa de que o monitoramento vai gerar uma redução no número de processos, porque isso seria desvirtuar, como se o magistrado e o servidor precisasse ser cobrado para trabalhar. Ele já trabalha, isso mostrou, antes mesmo desse programa, a gente já teve uma ampliação de 12% da ação deles. A solução hoje para uma baixa do processo, e isso é algo que está sendo visto mundialmente, com uma atenção mais recente, é na solução não conflituosa do processo, né? A gente tem aí, pelo CNJ e a própria legislação, com o novo CPC, com a lei da mediação, um estímulo à solução não conflitual do litígio, né? Com a mediação e as conciliações. Eu conversei com o consultor jurídico do TJCE, Nilson Aragão, e com o secretário de Tecnologia da Informação, Luciano Comim. Obrigada pela presença. Obrigado. Agradeço o convite. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Você pode saber mais notícias sobre o Poder Judiciário no site www.tjce.jus.br. Acesse também o nosso Facebook, TJCE Oficial. Obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem.